Olá, sejam bem-vindos ao canal do CELE, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. O meu nome é Francisco e eu faço parte do grupo de palestrantes desta instituição, o CELE, que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina de Allan Kardec. Hoje eu gostaria de convidá-los a refletir sobre um assunto referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, onde tem a máxima dita por Jesus: na casa de meu Pai existem várias moradas. Partindo do princípio, sempre existiu uma pergunta dentro de nós: será que existe vida encarnada somente na Terra? A gente, observando a natureza, tem a clara percepção de que não, de como micro-organismos e outras formas de vida existem na atmosfera. Se chega à conclusão que fora da atmosfera também possa existir esse tipo de vida. Estudando as obras de Kardec, se chega a uma conclusão da seguinte maneira: didaticamente, Kardec previamente classificou, não como um ponto final, mas pelo seu entendimento, os mundos habitados em 5 classes: os mundos transitórios, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, mundos de regeneração e mundos superiores, mundos ditosos, onde os espíritos, na sua evolução intelectual e moral, já chegaram a um nível de quase perfeição. É um aprimoramento, no qual todos nós estamos inseridos numa busca constante pela melhoria. Da mesma forma, esses mundos que são habitados, eles também evoluem da mesma forma que os espíritos. Se olharmos a questão número 76 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos dão como objetivo que espírito é um ser inteligente criado por Deus que habita o universo. Então, baseado nessa informação, que o espírito é um ser inteligente que habita o universo, chegamos à clara conclusão que não existe vida só na Terra. Existem outros mundos, como Allan Kardec classificou, como a gente estuda no Evangelho segundo a ótica do Espiritismo. Esses mundos, eles sofrem o aprimoramento, eles estão em constante evolução. Podemos tirar como exemplo o nosso planeta, o planeta Terra, né? Que lá nos primórdios da sua formação passou pelaquela forma inorgânica, separação da rocha, da terra, da água, né? Ele teve todo esse processo até começar a surgir as primeiras formas de vida, e depois, num estado evolutivo, se chegou ao homem. Primeiramente o homem de Neandertal, depois o Homo sapiens, e assim nós fomos evoluindo aos pouquinhos, gradativamente. A nossa evolução não é uma coisa que se dá da noite para o dia, nem pode se comparar. Muitas vezes a gente compara a evolução a uma escada, mas seria o correto comparar a uma rampa. De tão
tão gradativa, de tão gradual, lenta que se dá essa evolução, tanto na parte intelectual como na parte moral. Então, a evolução dos mundos também, né? Ela vai evoluindo pouco a pouco as suas formas de vida, as suas formas de existência, as suas formas de subsistência também. Depois que surgiu o Homo sapiens, nós começamos na nossa evolução e entramos para a história. Essa foi a época da pré-história, e entramos para a história no momento que descobrimos a comunicação. Principalmente começou pela fala, né? A comunicação por gestos e os vocábulos, e depois pela escrita. Quando se deu a escrita, aí houve um avanço considerável, principalmente na parte intelectual, né? E hoje, né, nós estamos num nível bem avançado, intelectualidade, tanto é que a gente tem a oportunidade de estar fazendo hoje uma palestra online, né, com aparelhos eletrônicos, que seria uma coisa assim, meio que utópica. Isso, se falar nessa tecnologia que nós temos hoje, aí dos 70, 80 anos atrás. Porém, graças a Deus, temos que agradecer quem somos e onde estamos, né? Porque parte do princípio que estamos em constante evolução. Da mesma forma, existem os mundos habitados, alguns mundos superiores ao nosso, a nossa Terra, e outros inferiores. Também fica o questionamento: viemos de outros mundos? Já vamos progredir para outros mundos? Sim, os espíritos nos explicam que conforme o nosso adiantamento, a nossa evolução intelectual e principalmente moral, podemos sim habitar outros mundos. E provavelmente já estivemos habitando outros mundos anteriormente em outras encarnações. Então, nesse contexto geral, Jesus quis nos explicar isso, que sim, existem vários outros mundos além da Terra, que são habitados por seres nossos irmãos, né? São todos criação do mesmo Pai, que estamos nesse processo evolutivo constante, e assim galgaremos a outros mundos cada vez mais ascensos, e até chegarmos aos mundos ditosos, os mundos de quase perfeição. Porém, voltando a analisar a nossa existência terrena, hoje vivemos um mundo de provas e expiações, pela classificação segundo as obras de Allan Kardec e segundo as instruções dos espíritos. Vivemos provas e expiações, onde muitas vezes o mal se sobrepõe ao bem, mas que ainda existe um equilíbrio nesse fiel da balança. Existe o bem, existe o mal, porém o nosso processo evolutivo nos mostra cada vez mais que, quando seguimos o caminho do mal, ali na frente veremos que não foi uma boa escolha, que nos vai causar desconforto, e assim retrocedemos e tomamos outro caminho, fizemos novas escolhas, agora sim pelo caminho do bem, para podermos evoluir cada vez mais e termos o mérito de habitar esses outros mundos. E de uma forma geral, né, já habitamos
em outros mundos, bem como quando desencarnarmos, voltaremos ao universo, à liberdade do espírito, né, para habitar todo o universo segundo ao nosso adiantamento, aos nossos merecimentos. Dessa forma, então, eu convido todos a refletir sobre isso de uma seguinte ótica, que seria mais ou menos uma comprovação do que foi dito até aqui. Se olharmos para o céu e observarmos o turbilhão de estrelas que existem, que nós podemos ver a olho nu, porque existem muitas outras estrelas que a gente não enxerga. E levando em consideração que cada uma dessas estrelas é um Sol que é orbitado por planetas, claramente chegaremos à conclusão de que sim, que pode existir, que existe vida nessas moradas da casa de meu pai, que é o universo. Cada planeta deve comportar algum tipo de vida, algum tipo de princípio vital, de começo de existência, na forma em que se rege cada globo desses, cada planeta. E aí, provavelmente, para lá vamos ou de lá viemos. E estamos aqui no nosso planeta Terra em busca da evolução. Neste nível de prova e expiações que estamos, já evoluímos bastante, né, das barbáries que existiam na Idade Média, nas idades antigas, né, toda aquela falta de aceitação, aquela ingerência da moralidade humana, né? Hoje nós já temos um esclarecimento um pouco melhor, né? Já temos adotado condutas mais retas, mais tranquilas, mais pensadas, mais raciocinadas, e ditam os espíritos que estamos passando nesse processo evolutivo, estamos passando do mundo de provas e expiações já para um mundo de regeneração, onde provavelmente o bem se sobreporá ao mal e as coisas ficarão muito mais calmas, muito mais tranquilas, ficará mais fácil de viver, com mais amor no coração, mais observação, com relação às dificuldades do próximo, mais aceitação, com mais humanidade no sentido nato da palavra, né? Ser humano, né? Costumava-se dizer há um tempo atrás que gente tem bastante, ser humano poucos, mas aos poucos, gradativamente, subindo a rampa lentamente, estamos nos transformando cada vez mais humanos. Esse é o sentido nato da palavra humanidade. É essa amorosidade que carregamos dentro do nosso coração e cultivamos no dia a dia, tanto por nós, uns com os outros, os seres humanos, como para com outros seres que também devemos considerar como irmãos. Então, num contexto geral, fazendo um resumo na casa de meu pai existem várias moradas, sim, a diversidade dos mundos habitados é imensa, nós fizemos parte desse contexto e basta cada um fazer a sua parte para a sua evolução moral e intelectual, para que possamos ter acesso a esses mundos mais tranquilos, mais amáveis e com uma morada mais acessível a todos, onde o bem venha sempre se sobrepor ao mal.
Espero ter esclarecido um pouquinho alguma coisa para vocês, trazido algum ponto de interrogação, algum ponto de reflexão, que é através dessas reflexões é que a gente faz a reformulação interna, principalmente da nossa moralidade, e possamos escolher os caminhos melhor que nos conduzirão a esses mundos mais ditosos, mundos de espíritos evoluídos. Fiquem todos com Deus, força, fé e esperança. Muito obrigado por terem me ouvido. Boa tarde.